Seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículos 7, 8 e 9, depois 16, 17 e 18. Amém? 2 Coríntios capítulo 4, 7, 8, 9, 16, 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Versículo 16: Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Você pode glorificar o nome do Senhor por essa palavra? Pode se assentar. Aleluia. Estamos aqui na quarta-feira da restituição. Quantos vieram aqui buscar restituição de Deus aqui para a sua vida? Aleluia. Versículo 7, ele diz: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O vaso, ele é um objeto feito de cerâmica, né? Um objeto de cerâmica produzido numa escala grande, muitos anos, muitos milênios antes de Israel se assentar em Canaã, muitos anos antes. E aí a gente entende que Deus usa isso para poder falar conosco, porque o vaso é algo frágil, simples, né? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O homem não é nada mais que um vasilhame de barro frágil e humilde. O que é algo frágil? Algo que se quebra com facilidade, algo que se rompe facilmente. Humilde é algo simples, discreto, sem aparência. Mas dentro deste vaso, simples, humilde, discreto, dentro dele tem um tesouro, um poder excelente. Somente Deus, para pegar algo tão simples, discreto, sem aparência, e colocar algo dentro tão precioso, tão glorioso e tão poderoso. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. De repente, você chegou um pouco desanimado. Está aqui. Meus irmãos lá da igreja estão me ajudando aqui. De repente você, por algum momento, alguém se aproveitou da sua fragilidade e lançou palavras que magoaram o teu coração, que te entristeceram. Por algum momento da sua vida você se sentiu excluído por achar que existem pessoas melhores do que você não é capacitado para assumir determinada posição. E aí entra aquele desânimo, entra aquela angústia, e aí você pensa em desistir, e de repente alguma adversidade da sua vida muito difícil, alguma decepção, você chegou até a declarar: eu estou em cacos, eu estou em pedaços, eu estou destruído. Mas nessa quarta-feira
da restituição, eu quero perguntar algo para você. Se existe alguém melhor para entender de cacos do que aquele que é especialista em fazer, refazer, restaurar e modelar vasos. Aleluia. Ainda que você esteja em pedaços, existe um que é poderoso, especialista para pegar e refazer, aleluia, modelar, restaurar, aleluia, e te fazer um vaso novo. E de repente você pergunta, mas como? Eu, na minha condição tão humilde, existem pessoas tão capacitadas. Porque Deus ia me escolher para poder fazer algo tão grandioso, se eu não sou percebido, se eu não sou visto, se ninguém me enxerga? A resposta para essa sua pergunta está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28, que diz: porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas, frágeis desse mundo, um vaso de barro, as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Aleluia. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar aquela que são. Aleluia. De repente você entrou aqui, algum momento da tua vida você tem se sentido excluído, desanimado, fraco. Deus escolheu você para levantar, para te restaurar, aleluia, para te renovar, te encher, aleluia, e te usar de maneira poderosa, que vai confundir aqueles que acham que são. Deus, Ele escolheu você, frágil, simples, do jeito que você é, porque Ele escolheu as coisas fracas, frágeis desse mundo, para confundir as fortes. Ele nos escolheu, Ele nos escolheu, e é isso que Ele quer fazer na tua vida. Mas para você entender esse poder dentro de algo tão simples, desprezível, você precisa se posicionar e se levantar. E nessa noite você está aqui, você já fez um grande avanço de estar aqui buscando a tua restituição, aleluia, você já reagiu, e eu quero profetizar na tua vida, Isaías 60 versículo 1, levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Mas é preciso levantar e reagir, porque Ele tem essa glória preparada. Ele tem essa glória. Pode melhorar aqui só um pouquinho do retorno aqui, por favor? Ele tem essa glória. Então, Ele quer nos encher dessa glória. Só que eu preciso entender que mesmo sendo eu o recipiente deste tesouro, a glória não é minha, a glória é de Deus. Aleluia. A glória é dele, o poder é dele. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Aleluia. Porque dele, a glória é dele. Eu só sou um vaso simples, humilde. Aleluia, um instrumento. Mas a glória é dele. É isso que eu preciso entender, que a glória é dele. Eu só sou o instrumento. Eu só sou o instrumento, porque a glória é dele. Paulo, ele reconhece isso, que Deus é o Criador de todas as coisas. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Aleluia, a glória dele. Você pode glorificar o nome dele, você pode exaltar o nome dele, a glória é dele. Aleluia, a glória é dele. É isso que nós devemos entender. Porque Deus só vai fazer algo através de nós quando primeiro Ele fizer em nós. Deus só vai fazer algo através de você quando primeiro você dá lugar e dizer: Senhor, eis-me aqui, trabalha nesse barro, molda-me. E aí você vai poder dizer: eu não sou nada, a glória é tua. Neemias também diz isso no capítulo 9, versículo 6, ele diz: somente tu és Senhor,
Tu fizestes o céu do céu e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. Tu guarda em vida a todos, e o exército do céu te adora. Aleluia. Esse Deus que te criou, que te formou, Ele te guarda em vida. Mas quanto Ele faz isso na tua vida, você vai adorando e exaltando, porque Ele é digno de honra, digno de glória, Ele é digno de louvor. Ele criou todas as coisas, e de repente você está pensando em desistir nesse momento que você está enfrentando, nessa adversidade, quando Ele diz que Ele criou todas as coisas e Ele guarda em vida. E os anjos adoram. Junte-se aos anjos a tua adoração e exalte o nome dEle. Aleluia. É nessa glória, nesse poder que nós devemos se apoiar. Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 5, para que a vossa fé não esteja apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque apoiar a nossa fé na sabedoria dos homens é usar a fé natural. Mas se apoiar no poder de Deus é usar a fé para viver o sobrenatural. Aleluia. Apoie a tua fé no poder de Deus para você viver o sobrenatural na tua vida. Aleluia. Não se prostrar diante das dificuldades, mas se prostrar diante de Deus. E parar de olhar os outros se levantando diante dos homens. E você dizer, nada acontece na minha vida. Porque só se levanta diante dos homens quem primeiro se prostra diante de Deus. Quando eu começar a me prostrar diante de Deus, aí eu não estou preocupado se Ele vai me levantar ou não, mas eu sei que eu vou levantar a bandeira do nome do Senhor. Aleluia. Enquanto eu viver, o meu prazer é adorar e exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como ao Senhor e não aos homens. Mais uma vez ele diz, a palavra diz: e tudo quanto fizerdes, fazei de coração, como ao Senhor e não aos homens. Porque quando nós colocamos a nossa expectativa nos homens, eles nos decepcionam. Mas quando você coloca a tua expectativa em Deus, Ele vem e te surpreende. E é isso que Ele quer que você faça nessa noite, olhar para aquele, aleluia, que é poderoso, e Ele vai te surpreender no momento que você menos esperar, aleluia. Tenha certeza disso, tenha certeza, porque quando você coloca a tua confiança no homem, você entra na fila da decepção. Você vai colocando a expectativa no homem, você vai entrando, uma hora vai chegar a decepção. Mas quando você coloca a tua confiança no Deus Todo-Poderoso, você traz o tesouro para o teu coração, aleluia. Porque Mateus 6, versículo 21 diz: aonde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração, aleluia. Coloque a tua confiança no Senhor, aleluia, e o mais Ele vai fazer na tua vida. A confiança tem que estar no Senhor. A tua confiança tem que estar no Senhor. Provérbios capítulo 3, versículo 5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, no entendimento humano. Eu não posso me colocar no meu entendimento, mas quando eu coloco a minha confiança no Senhor, aleluia, com todo o meu coração nele, aleluia, eu não tropeço no meu entendimento. E ele diz no versículo 6: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Quando você reconhece ele em todas as áreas da tua vida, aquilo que estava fora do lugar, ele vai e coloca no lugar, aleluia. Aquilo que estava sem forma, ele dá forma nessa noite. O que você precisa que seja restituído, que volte para o lugar, aquilo que estava fora do lugar, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas. Um exemplo de fé natural é eu querer comprar algo, um exemplo, desejar comprar algo e ficar tranquilo, porque eu trabalho, eu tenho o meu emprego, e eu sei que eu me esforcei o mês inteiro, e no início do outro mês, eu vou receber o que é meu de direito. Então eu uso a fé natural, eu trabalho com aquilo que eu posso enxergar, aquilo que é palpável, tangível. Isso é a fé natural.
Agora, usar a fé para viver o sobrenatural é quando você está no meio do deserto, está no meio da adversidade, onde todos os teus recursos possíveis se acabaram, mas você sabe que, ainda que todos te abandonem, existe um que permanece contigo, aleluia, existe um que não te abandona, existe um que não te deixa, e parece que a luta vai ficando mais travada, aí você, sabendo que Ele está contigo, você tem a sensação e a confiança de dizer: bom é sentir que a luta está travada, bom é sentir que a batalha está travada, porque isso só reforça a certeza de que o sabor da vitória será mais intenso. Aleluia, você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor por essa luta que você está enfrentando, essa batalha que você está enfrentando. Ele está contigo, o sabor da vitória é maior do que essa tribulação. Aguenta firme, Ele é contigo. Usar a fé para viver o sobrenatural é adorar a Deus, independente da adversidade. Porque a chuva ela vem para o justo e para o ímpio. O problema vem para o justo e vem para o ímpio. As adversidades, a mesma coisa. A diferença é que o ímpio, quando ele chega no limite dele, os recursos acabam, ele se desespera porque não tem a quem recorrer, não tem para onde ele buscar ajuda. Mas o justo não, ele pode estar no meio da adversidade, no meio do problema, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará em teu favor, ele vai se levantar. Para você viver o sobrenatural de Deus, você tem que adorar até quando os muros se levantam. Adorar que no meio da tua trajetória, no meio da tua caminhada, os muros se levantam. E aí você fala: meu Deus, mais uma barreira. Estava indo tudo bem e se levantou mais uma barreira. Mais um muro de problema está na minha frente. Mas até esse muro, ele tem um propósito. Diga para a pessoa que está do teu lado: esse muro que se levantou, ele tem um propósito. Aí você pergunta: como assim? O muro está impedindo o meu crescimento, está impedindo a minha caminhada. O muro, quando ele se coloca diante de você, ele pode atrapalhar a tua visão natural. Ele pode atrapalhar, impedir que você veja a tua frente. Mas até os muros, quando se levantam diante de você, vão fazer você olhar para cima e enxergar o trono de Deus e lembrar de Mateus 6. Eu sinto a presença de Deus aqui. Aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Até os muros vão fazer você olhar para o céu e lembrar de Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas vos serão acrescentadas. A tua vitória virá de cima, a tua vitória virá do alto. Do alto é que virá a nossa vitória. Do alto. Lembra de José? Os seus irmãos o jogaram no poço. O poço limitava a visão lateral. José não podia enxergar nada. Mas lá no fundo do poço, José podia olhar e enxergar o trono de Deus. Aleluia. Olhar pelos olhos da fé e enxergar o Deus poderoso. Essa situação que você está vivendo, que você está enfrentando e vindo aqui na quarta-feira buscar restituição, essa situação não pode impedir de você enxergar o Deus da provisão para a tua vida. Não pode impedir. Então vamos passar para o versículo 8, que a hora já está indo. A gente está no primeiro ainda. Versículo 8 diz assim: em tudo somos... Então você que fechou a sua Bíblia, abra aí rapidinho, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Segunda Coríntios capítulo 4, versículo 8. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Então acompanha aí, diz assim: em tudo somos, mas não... Vamos repetir: em tudo somos, mas não... Amém. Há momentos na nossa vida que a adversidade ela é tão grande que a gente pensa em desistir. O combate é tão pesado
que não dá tempo nem de repousar, porque se a gente parar para repousar no meio da luta, o rolo compressor de problema passa por cima e nos deixa para lá. Então às vezes o combate é tão pesado que não dá para se repousar, e a sensação é de nós querermos nos render diante do problema, diante da situação. Mas aí eu preciso entender que em tudo eu sou atribulado, mas não angustiados. Às vezes acontece isso. A gente pensa que o problema não vai acabar. A gente pensa que o problema é tão pesado que eu não consigo nem descansar. É um problema atrás do outro. Mas aí eu vou pedir para você continuar com a sua Bíblia aberta e abrir mais à frente aí, no capítulo 7 de 2 Coríntios ainda. O que Paulo diz no versículo 5. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos por fora combate e temores por dentro. Paulo, ele repete a mesma frase que ele falou no capítulo 4. Em tudo somos atribulados. Mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados. É aquela luta tão grande que não dá para repousar. E Paulo fala uma verdade, porque quem é que não tem tribulação? Quem é que não passa por adversidade? Quem é que não passa por momento difícil? Por fora combate, por dentro temores. De repente essa luta, essa adversidade tem tirado as tuas forças. Você está como Paulo, por fora combate. A luta que você tem que enfrentar diária, seja no trabalho, tem problema para resolver. Na sua casa, tem problema para resolver. Na igreja, no ministério, tem problema para resolver. Por fora o combate, a luta diária, todos os dias você tem que combater. Por dentro temores, o medo, a dúvida, os questionamentos, as perguntas: será que essa prova não vai acabar? Será que esse problema não vai cessar? Será que a porta não vai se abrir? Será que a minha restituição não vai chegar? Mas veja o que Paulo diz no versículo 6. No 5 ele fala que ele está vivendo um combate atribulado, que não dá para repousar, por fora combate, por dentro temor. Mas no versículo 6 ele diz: mas o Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Aleluia. Você pode estar passando por tribulação, por combate, por fora combate, por dentro temores, mas existe um Deus que consola os abatidos. Aleluia. E Ele trouxe aqui você nessa noite para Ele dizer: eu sou o consolador. Aleluia. Você não está sozinho. Essa luta não vai te parar. Essa luta não vai te parar. Mas o Deus que consola os abatidos nos consolou. Ele não vai consolar, Ele já te consolou. Aleluia! Nos consolou com a vinda de Tito. Paulo estava atribulado nesse momento difícil, mas quando Tito chegou, ele trouxe notícias boas que alegraram o coração de Paulo, revigoraram mesmo no meio da adversidade da luta. E é isso que eu quero profetizar na tua vida. Ainda que você esteja passando por um momento difícil, o Deus que consola os abatidos já te consolou. Aleluia. E nesse mês ainda, Ele já preparou alguém. Como enviou Tito para trazer boa notícia, o Senhor vai enviar pessoas ao teu encontro com notícias maravilhosas que alegrarão o teu coração. Levanta a tua mão e toma posse dessa palavra. O Senhor te consola e envia pessoas com boas notícias. Mas o Deus que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. Ele vai te consolar. Ele não te desampara. Mesmo quando todos nos abandonam, Ele nos consola. Ele está conosco. Mesmo quando ninguém acredita no seu sonho, no seu projeto. Mas eu quero dizer algo para você. Você não precisa de crédito humano quando Deus, Ele acredita em você.
Você não precisa de crédito humano, porque existe um Deus que acredita que você vai sair dessa situação, e Ele está disposto a te ajudar. Basta você se entregar e dizer: Senhor, eu preciso da tua ajuda, e Ele vai te ajudar em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Aleluia. Voltamos lá para o capítulo 4, versículo 9. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 9. Leia comigo. Perseguidos, mas não. Perseguidos, mas não. Perseguidos. Quem é que não sofre perseguição? No campo espiritual já existe uma perseguição. A palavra do Senhor diz que o nosso adversário, o inimigo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele está perseguindo alguém que der uma brecha, ele vai pegar e vai matar, roubar e destruir. Essa é essa a função dele. Então já existe uma perseguição espiritual. A palavra do Senhor diz que por amor a Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. Existe uma perseguição espiritual. Mas para o inimigo, o adversário, ele tocar em você, primeiro ele está ao derredor, mas ao teu redor há os anjos do Senhor que te acampam ao teu redor e eles te livram. Para tocar em você, o inimigo vai ter que passar pelos anjos primeiro. Aleluia. O Senhor, Ele te ampara de uma tal forma que não é só isso que você está vivendo não, que você está achando que está recebendo livramento. No campo espiritual, ao teu redor estão os anjos do Senhor. Aleluia. Estão os anjos do Senhor. Mas no campo natural, humano, também existe a perseguição. E geralmente a perseguição não é daquele que está longe de você. Geralmente não é daquele que não conhece. Aquela pessoa que não te conhece vai te perseguir para quê? Geralmente a perseguição é aquele que está contigo, conhece o teu dia a dia, que conhece os teus sonhos, que você já abriu para ele os teus projetos, que você já falou assim: olha só, poxa, eu queria tanto fazer isso. Ele não disse nada, mas ele guardou. E ele vai chegar a algum lugar? Essa é a perseguição também. Perseguidos, mas não desamparados. E aí fica naquela expectativa de ver uma brechinha para dizer: não falei? Foi colocar ele no departamento, deu problema, tá aí. Não falei que era para tirar ele, não era para dar oportunidade, agora deu a besteira que ele falou. E vai dar oportunidade para esse, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Está esperando uma brecha para poder perseguidos. É perseguição o tempo todo. E aí, quando naquele momento que você mais precisa, que está tudo bem, tem gente do teu lado. Mas quando você tropeça, porque estamos sujeitos no meio da trajetória, no meio da caminhada, a gente tropeçar. E aí, todo mundo vai se afastar e vai dizer: olha lá, eu sabia. Mas ainda que você tenha vivido por isso, por um momento assim, onde quando você mais precisava, os teus amigos, aqueles mais próximos, que você não queria nem que falasse nada, só queria um abraço. Não, eu só quero um abraço hoje, não precisa nem me falar nada. Eu só quero, a perseguição está tão grande, eu só quero abraçar alguém e chorar, eu não quero fazer mais nada. E aí ele te desamparou. Mas a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 9: perseguidos, mas não desamparados. Aleluia. Ainda que você tenha tropeçado no meio da tua caminhada, creia que o Senhor, Ele pode te levantar. Porque em Salmos, aleluia, 37 versículo 24 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com sua mão. Aleluia. Você não vai ficar prostrado, você não vai ficar caído. Ainda que ninguém acredite, Ele te pega pela mão e te levanta. Aleluia. Tem um louvor que diz: seguirei, eu levarei a minha cruz. Se no caminho eu tropeçar, Deus vai. Se você tropeçar, ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com sua mão. Ele vai te ajudar a te erguer. Aleluia, Ele vai te erguer. Mas para isso você tem que querer, não basta esperar. Eu falava até com o João Anderson isso hoje, sobre o Salmo 40. Por muitos anos eu pensava que o foco do Salmo 40 para mim, eu, Diego, que era esperar.
Não, a vitória não chegou, Salmo 40, espera. Ah, o casamento não chegou, espera, Salmo 40. E eu entendia isso. Mas não adianta você ficar só esperando Deus te erguer. Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Antes de Davi esperar, ele teve que clamar primeiro. Você tem que fazer isso, é clamar, aleluia. Se você esperar, você vai ficar esperando. Mas se você clamar, Ele vai ouvir o teu clamor e vai se inclinar em teu favor, aleluia. E sabe o que vai acontecer? Ele vai te tirar de um charco de lodo, desse problema, dessa situação difícil, e colocar os teus pés firmados numa rocha, aleluia. Quantos creem que Deus, Ele te trouxe aqui para te levantar? Levanta a mão e glorifica e adora esse Deus. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com sua mão. Ele te sustenta, Ele te ergue, Ele te levanta e Ele te coloca os teus pés firmados numa rocha. Porque Jesus, quando disse para Pedro: porque tu és Pedro, porque tu és Petros, que significa partícula de pedra, porque tu és uma pedra pequena, mas sobre esta Petra, que significa rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, aleluia. Quantos estão na rocha inabalável, aleluia? Quantos estão nessa rocha inabalável? Ele é o fundamento. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E outro versículo também que eu passei muito tempo achando que era um versículo voltado para a defesa. As portas do inferno não podem prevalecer porque eu estou firmado na rocha. Eu achava que era o inimigo atacando e eu ia continuar de pé, não ia acontecer nada porque eu estava na rocha. Mas quando fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a igreja avançando. E ainda que o inferno tente tapar as brechas, tapar as portas para você não alcançar as almas, a porta do inferno não vai prevalecer quando a igreja se levantar e seguir, aleluia, em busca das almas. Louvado seja o nome do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é o inimigo que vai vir atacar e a igreja vai estar parada. Não, pode vir que nada vai acontecer, não. É a igreja avançando. Avançando. E o inimigo, ele não vai prevalecer contra a igreja. Isaías 54, versículo 17. Porque toda arma forjada contra ti não prosperará, aleluia. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás, porque essa é a herança dos servos do Senhor. Tem servo de Deus aqui nessa noite, tem servo do Senhor, então não se preocupe, não queira bater boca, não queira reclamar, não queira debater, porque nenhuma arma forjada contra ti prevalecerá, aleluia. Porque essa é a herança dos servos do Senhor, aleluia. Perseguidos, mas não desamparados. Versículo 16, aleluia, acompanhe comigo, versículo 16, aleluia. Deus está aqui, você é livre para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu sinto a presença de Deus aqui de uma forma gloriosa, aleluia. Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o interior se renova de dia em dia. Por isso não desfalecemos. Você não pode desfalecer, você não pode desanimar, você tem que continuar. Gálatas 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem, não desfaleça, porque no seu tempo você vai colher aquilo que você plantou. Por isso não desfalecemos, continue firme. Está vindo ataque, está vindo luta, confie nele. Ele é o Senhor dos senhores, aleluia. O Senhor dos exércitos é o seu nome.
Por isso não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ali se esteja consumindo. O homem exterior aqui está falando do nosso corpo. E quando fala de se corromper, não está falando de pecado, de iniquidade, de transgressão. Está dizendo de se consumir, de se ir acabando. Porque as lutas são muito grandes. Paulo padeceu por muitas coisas, chicotadas. Ele sofreu, foi preso, perigo. Ele passou por muitas coisas. Ainda que o nosso homem exterior, o nosso corpo, ele venha sofrer os ataques deste mundo, as coisas que vêm ao nosso encontro, contudo, o interior se renova de dia em dia. Lembra lá do início? Tesouro em vaso de barro frágil e humilde. De repente por fora você deve estar rachado, deve estar levando pancada, apanhando, mas dentro de você tem algo esplendoroso, algo glorioso, algo poderoso, que se renova de dia em dia, de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluia! É porque Deus, ele não está preocupado com o teu exterior, ele está mais interessado no seu interior. Deus não está tão preocupado com a tua aparência, mas Ele está interessado na sua essência, aleluia, no teu íntimo, no teu caráter, é isso. Porque Deus não está preocupado com quantidade, com quanto tempo, quantos anos que você tem de igreja, com quantas vezes na semana que você vem no culto. Não, Ele não está preocupado em quantidade, Ele está interessado na qualidade do seu culto. De repente você trabalha e não tem tempo de vir aqui em todos os cultos, aleluia, mas quando você acorda de manhã, Senhor, abençoa o meu dia, abençoa a minha casa, abençoa a minha família, abençoa o meu trabalho, Senhor, guarda, aleluia. Você chega no trabalho, tem alguma coisa, antes de você entrar, Senhor, abençoa o meu dia, Senhor, toma esse trabalho, os clientes, o que você é envolvido na sua provisão. Aí chega um problema para você resolver, e aí você fala assim, e agora? Como é que vai ser? Ih, deu problema. Não, você fala assim, Espírito Santo, me orienta, me ajuda. É temer, é não querer fazer as coisas do seu jeito. Que a palavra do Senhor diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em Tiago capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano é isso, Fred, me ajuda aí. Tiago 1, 5, que diz, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não lance em rosto. Se você quer resolver alguma coisa, peça ao Senhor, Ele vai te ajudar. E Ele vai, é diferente do homem, porque o homem ajuda, mas ele aponta, cresceu por causa de mim. Olha lá, está ali naquele lugar porque eu ajudei a ele chegar lá. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente e não o lança em rosto. Aí o versículo continua mais à frente dizendo, mas peça com fé e não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, onde o vento joga de uma para outra parte. Aleluia. Confie no Senhor, tem um problema para resolver. Senhor, eis-me aqui, eu conto contigo, me dá sabedoria e eu sei que o Senhor vai me ajudar. Aleluia. O Senhor vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Você não pode pensar que Ele está preocupado com o teu exterior, mas sim com o teu íntimo, com o teu interior. Como eu falei lá no início, Deus só vai fazer algo através de você quando Ele primeiro fizer em você. Primeiro Ele age aqui, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque é um tesouro dentro de um vaso de barro, frágil e humilde, sem aparência, mas no interior do vaso tem algo poderoso e glorioso e maravilhoso. Aleluia. Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, mais uma vez a palavra tribulação. Por que leve tribulação? Porque se você parar para pensar e usar a sua fé,
Porque a gente, para poder entender as coisas de Deus, a gente precisa ter fé. Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos. Então, para eu entender, eu preciso ter fé. A fé, ela vem antes do entender. Então, a nossa leve e momentânea tribulação. Leve tribulação, como pode uma tribulação ser leve? Diante da glória que o Senhor tem para a nossa vida, qualquer tribulação aqui na terra se torna leve, se torna tranquila, se torna, aleluia, você confia que você vai passar, porque Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia, aleluia, aleluia. A tribulação se torna leve diante da glória que o Senhor tem para nos revelar. Aí a tribulação, porque a nossa leve e momentânea. E agora por que momentânea? Porque essa tribulação não vai durar para sempre. Ela dura um momento, aleluia. Eu não sei se é um dia, eu não sei se é um mês, são vários anos. Eu não sei se esse deserto que você está enfrentando, quanto tempo você está passando por ele. Mas até o deserto, assim como o muro, o deserto também tem um propósito. A adversidade é um método que Deus usa para nos ensinar alguma coisa. Então esse deserto que você está enfrentando, não murmura não, glorifica. Porque esse deserto, ele não vai te enfraquecer e nem vai te matar. Porque Lucas capítulo 1, versículo 80, fala a respeito de João. E diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Ele esteve aonde? Ele esteve aonde? Mas o deserto não matou, o deserto não enfraqueceu. Diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e esteve no deserto até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Ele permaneceu ali no deserto 30 anos, cumprindo a lei de Números capítulo 4, versículo 3, que fala acerca daqueles que seriam sacerdotes, daqueles que trabalhavam nas tarefas dos levitas, deveriam ter 30 anos para começar o seu ministério. Jesus, por exemplo, quando ele começou o seu ministério, ele tinha 30 anos. João esteve no deserto até os 30 anos. Eu não sei quanto tempo você está no seu deserto, aleluia, mas esse deserto não vai te matar, aleluia. Esse deserto não vai te parar. Aproveite para crescer. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, aleluia, até o dia em que havia de se mostrar a Israel. Essa tribulação, diga para a pessoa que está do teu lado: sua tribulação. Não, fala mais forte para ele crer. Sua tribulação tem prazo de validade, aleluia, louvado seja Deus. Ela é momentânea, aleluia, ela dura um momento, ela não vai ser para sempre. Então aproveita para crescer e se fortalecer até o dia em que Deus vai chegar. Acabou, e quando acabar, Ele vai te mostrar, aleluia, Ele vai te mostrar. Versículo 18, porque para você passar por essa tribulação, você precisa de um ingrediente, que ele tem 2 letras e um acento. Acertou. Você precisa ter fé. Uma palavra tão pequena, mas com um poder grandioso, esplendoroso. Para você passar por essa tribulação, você precisa ter fé. E o versículo 18 fala a respeito disso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, por isso não atentamos para as coisas que se veem. Porque se eu estou me atentando simplesmente no campo natural, eu não estou usando a fé. E tem justo aqui nessa noite? A palavra do Senhor diz que o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então você precisa usar a fé.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, são passageiras, ela vai ficar aqui. Por isso que a palavra instrui: não junteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde as coisas são temporais, onde as coisas são passageiras, mas junteis tesouro no céu. Lembra que a gente falou de Mateus 6, versículo 33? Mas buscai primeiro o reino dos céus. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio criou Deus os... Mateus 6, 33 diz: mas buscai primeiro o reino dos... Princípio e primeiro fala de prioridade. E eu pergunto a você: qual tem sido a tua prioridade? Você está se atentando para as coisas que se veem, são naturais, são palpáveis, ou para aquelas que se não veem, que são eternas? Para Deus restituir aquilo que Ele tem para a sua vida, Joabe me deu até 9h20, estou ali, de olho ali. Você precisa se atentar para as coisas que se não veem, para o Senhor, para as coisas que vêm do alto. Não se atentar para aquilo que você está vendo. O que você está vendo? É luta? O que você está vendo? É o seu filho rebelde? É o seu esposo fora da presença do Senhor? É você vendo um monte de problema e veio aqui, fez o que é certo, buscar restituição para a tua vida? Para você viver isso, você tem que se atentar para as coisas que se não veem. Essas coisas são eternas. Aqui é passageiro. Mesmo no momento da adversidade, mesmo no momento da luta, da angústia, do problema, você precisa confiar no Senhor. Dizer: Senhor, eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu sei que o Senhor vai me libertar desse problema. Eu sei que esse problema é temporal, mas a glória que o Senhor tem é maior para a minha vida. A glória que o Senhor tem é maior para a minha vida. Então eu não posso ficar me atentando. Eu tenho que entender que eu sou um escolhido do Senhor. Eu sou um chamado do Senhor. Eu sou um sacerdócio real, povo adquirido. Eu sou escolhido do Senhor. Ele me escolheu e Ele me ungiu. E a unção, ela está ligada à fé. Você precisa buscar ao Senhor, pedir que a unção quebre todo jugo. E é pela fé que você vai viver isso. Se você é um escolhido, se você é ungido, você tem unção. A unção, ela vai fazer 3 coisas na sua vida. Mas você tem que parar de olhar para as coisas naturais e olhar para as sobrenaturais. Porque a unção, ela vai fazer ser aquilo que você nunca seria. A unção, ela vai fazer você ter aquilo que você nunca teria. E a unção vai fazer você chegar aonde você nunca chegaria. Aleluia. Quantos aqui desejam a unção do Senhor? Aleluia. Restituição para a tua vida. Pedi e recebei. Buscai, encontrarei. Mas você precisa fazer essa oração confiando no Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 22 diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. É a palavra, é a Bíblia que fala isso. 1 João capítulo 3, versículo 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Aí você fala: eu estou vindo buscar restituição porque eu não recebi ainda. Eu tenho orado tanto por isso e não recebi ainda. Mas é a palavra que não pode mentir, diz: e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Mas tem uma condição. O versículo continua dizendo: porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Quando você guarda o mandamento do Senhor, não basta eu apenas guardar. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele receberemos. Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E como eu vou fazer o que é agradável à vista do Senhor? É só guardar os mandamentos? Não, é guardar os mandamentos e colocar em prática. Quando eu guardo a palavra do Senhor e coloco a palavra em prática, Ele tem prazer em realizar qualquer coisa que eu pedir, porque eu vou pedir de acordo com a vontade dEle.
Eu vou pedir de acordo com os mandamentos. Eu guardei os mandamentos e eu estou vivendo os mandamentos. E qualquer coisa que me pedir, Ele vai ter prazer de me entregar. Você tem pedido ao Senhor? Passa a guardar os mandamentos dEle e a colocar em prática, que você vai ver o resultado próximo e rápido na tua vida. Mas é uma condição. João capítulo 15, versículo 7 diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo. Não é algumas coisas, não é essas coisas, não é aquelas coisas. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Então a Bíblia manda você pedir. Pedi tudo quanto que quiserdes, vos será feito. Mas tem uma condição: você precisa estar nele e a palavra dele estar em você. Aleluia. Porque quando você está nele e a palavra dele está em você, você vai pedir conforme a vontade dele. Aleluia. Deleita-te no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluia. Esteja no Senhor e a palavra dele em você. Aleluia. Que o mais ele vai fazer. Ele não vai fazer simplesmente aquilo que você pedir, ele vai fazer infinitamente mais daquilo que você pede ou pensa. Aleluia. O que você tem pedido a Deus? De repente você não recebeu ainda. Não tem aquele versículo: pedi e não recebeis porque pedi mal? Aí você fala: por que eu não recebo? E alguém que chegou tem 1 mês na igreja e a porta já se abriu e já está tudo se resolvendo na vida dele, e eu estou tanto tempo na igreja e nada acontece. É porque para que nós venhamos receber tudo quanto pedimos, precisamos guardar os seus mandamentos e fazer o que é agradável aos seus olhos. Nós precisamos estar nele e a palavra dele está em nós. Então, às vezes você vem na igreja, mas você não recebeu ainda aquilo que você vem pedido. De repente é porque você não está nele ainda. Você está vindo fazer a campanha, você está vindo na quarta-feira da restituição, mas você ainda não entregou a sua vida para Ele. Você não está nele. A palavra dele pode até estar fazendo algo no teu coração, porque ela não volta vazia. Você está ouvindo a palavra do Senhor, isso vai produzindo fé no teu coração, porque a palavra diz: a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vem para a casa do Senhor, escuta a palavra, vai produzindo fé no teu coração, você crê que vai alcançar aquilo que você veio buscar. Mas para você alcançar o que você deseja, o que você pede, você tem que estar nele e a palavra dele está em você. E eu quero convidar você a se colocar de pé nessa hora. E se essa palavra falou ao teu coração, não sei se vai fazer alguma. Se você entendeu e disse: realmente eu preciso estar no Senhor. Eu preciso não simplesmente estar no Senhor, mas viver conforme a sua palavra e fazer o que é agradável. E aí eu vou ser restituído daquilo que eu preciso, daquilo que eu necessito, daquilo que eu quero. Porque Ele conhece o desejo do teu coração. Ele conhece o desejo em prol da tua família, voltado para a tua vida financeira, da tua vida espiritual. Mas você precisa estar no Senhor e a palavra dele está em você. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma rica e abundante, em nome de Jesus.